Uma série sobre dragões, reis e batalhas medievais, que simplesmente parou o Brasil. Mas como? É isso que a gente vai desvendar agora. Como é que Game of Thrones foi muito além de um sucesso de audiência, sabe? Virou um verdadeiro ritual nacional, redefinindo a TV e até o jeito que a gente discute política por aqui. O inverno tá chegando. Com essa frase, que todo mundo conhece, a Casa Stark não estava só falando do clima, não. Eles, sem saber, deram o pontapé inicial para um fenômeno cultural aqui no Brasil. Então vamos entender como uma história de fantasia conseguiu se transformar nesse ritual que juntava o país inteiro todo domingo à noite. Ok, para a gente entender esse fenômeno todo, vamos só relembrar o básico do cenário, né? A gente está em Westeros, um continente onde várias famílias nobres, as grandes casas, estão numa guerra, assim, implacável, pelo grande prêmio, o Trono de Ferro. E bem no centro desse jogo, a gente tem 3 casas principais. De um lado, os Starks, honrados, meio trágicos, com aquele lema famoso, o inverno está chegando. Depois, os Lannisters, que são puro poder e intriga, né? Aquela gente que sempre paga suas dívidas. E claro, os Targaryens, que estão exilados, mas têm dragões e querem de volta o que eles acham que é deles. É bom guardar bem essas dinâmicas, viu? Porque elas acabaram virando um espelho para a nossa política. Só que a grande sacada da série é que ela tem essa camada dupla. Pensa bem, enquanto os humanos estão lá se matando, traindo uns aos outros na disputa pelo poder, tem uma ameaça muito, mas muito maior vindo do norte. Um exército de mortos-vivos. E é justamente essa tensão, sabe, entre a ambição humana e o risco da aniquilação total que prendeu a atenção de milhões de pessoas. Mas olha, a história de Westeros é só uma parte da coisa. A outra metade, que para mim é talvez a mais fascinante de todas, é como o Brasil consumiu isso. Não era só sentar para ver TV. Não. Era um evento. Quase um ritual nacional sagrado. E aí que fica a grande pergunta, né? Num país como o nosso, que é o país da novela, como é que uma série americana, de fantasia ainda por cima, virou um compromisso marcado toda semana para milhões e milhões de brasileiros? A resposta, olha, é surpreendentemente direta e bem estratégica. Foi tudo uma questão de tempo. Ou melhor, da falta dele. A HBO Brasil teve uma sacada que faz simplesmente genial: a transmissão simultânea com os Estados Unidos. Pensa só, isso de cara já deu um golpe na pirataria, mas o mais importante foi outra coisa. Criou um momento único. Pela primeira vez, o Brasil inteiro estava assistindo, reagindo e, claro, se chocando, tudo junto, na mesma hora. E foi assim que nasceu o famoso ritual de domingo à noite. O pessoal se juntava na casa de alguém, começava a transmissão ao vivo e as redes sociais explodiam em tempo real. A semana seguinte inteira era só para discutir teorias, debater o que aconteceu. O Brasil literalmente parava para assistir o Westeros. Mas o impacto não ficou só no entretenimento, não. A série foi se infiltrando, sabe? E chegou numa das áreas mais complexas da nossa vida: o debate público, a política. E esse é o ponto-chave. De repente, Game of Thrones deu para o Brasil uma linguagem incomum. Sabe, um monte de metáforas, de personagens, para a gente conseguir discutir o nosso cenário político, que a gente sabe que é complexo e muitas vezes bem frustrante. E isso não era uma coisa abstrata, não. Acontecia de verdade. Manobras políticas em Brasília eram comparadas com as táticas dos Lannisters. Políticos famosos ganhavam apelidos de personagens da série. As traições, as alianças de Westeros, tudo isso virou uma lente para a gente tentar entender as reviravoltas lá de Brasília. Olha só o que esse gráfico mostra. Era um domínio absoluto. Na hora que o episódio passava, Game of Thrones não estava só competindo com outros programas. Estava literalmente engolindo toda a conversa na internet. Passava por cima de futebol, de notícia, de qualquer outra coisa. Era o centro de tudo. Tá, mas e aí? O que acontece quando um fenômeno desse tamanho acaba? Agora a gente vai ver o legado. O que ficou de verdade que Game of Thrones deixou para a TV aqui no Brasil? É simples. A série subiu o nível. A régua foi lá para cima. O público brasileiro simplesmente passou a esperar mais. Muito mais, das produções de TV. A partir de Game of Thrones, a gente passou a exigir um novo padrão. Tinha que ter produção com cara de cinema, uma escala épica que constrói mundos inteiros. E, o mais importante, narrativas complexas, sabe? Com personagens que não são nem heróis, nem vilões. Aquele tá bom assim simplesmente deixou de ser aceitável. E essa vontade de ver mais de Westeros não acabou, não.
O final da série lá em 2019 foi um evento nacional. E aí veio House of the Dragon em 2022, com aquele sucesso absurdo, e só confirmou. O Brasil continua sendo um dos lugares mais apaixonados por esse universo. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. 1. Uma única franquia que conseguiu, sozinha, mudar os nossos hábitos de consumo, influenciar o debate político e, de quebra, redefinir o padrão de qualidade para toda uma indústria no país. É impressionante. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. O fenômeno Game of Thrones foi tipo uma tempestade perfeita, sabe? Um momento único na cultura, ou será que é algo que pode acontecer de novo? Por enquanto, o que parece é que o Trono de Ferro ainda reina absoluto na memória coletiva do Brasil.